Na nossa aula passada, a gente havia estudado sobre a ordem dos números, certo? A gente discutiu sobre ordem numérica. Então, vamos aqui recordar o que é ordem. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim por diante, tá? Para que um número tenha 5 ordens, ele precisa ter necessariamente 5 algarismos, certo? Ele precisa necessariamente ter 5 algarismos. Se ele tiver menos que isso, o total de algarismos que tiver vai ser o total de ordens que vai ter nesse número. Então vamos aqui. A primeira ordem vem as unidades. Pronto. A segunda ordem, as dezenas. A terceira ordem, as centenas. A quarta ordem, as unidades de milhar. E por aí vai, né? A quinta ordem são as dezenas de milhar. A sexta ordem são as centenas de milhar. A sétima ordem, as unidades de milhão e assim por diante, certo? Então, digamos que lá na questão eu pedi o seguinte, para representar esse número aqui, ó, 9, 6, 7, 8. Eu pedi que colocassem esses números e perguntei a seguinte questão: quantas ordens tem esse número? Vamos observar quantos algarismos tem, tá? O total de algarismos que tiver é o total de ordens que tem. Logo, nós temos 2, 3, 4 algarismos. Então, ele tem 4 ordens. Certo? Se tem 4 algarismos, tem 4 ordens. A outra pergunta, qual é o algarismo da quarta ordem? Muito cuidado nessa questão, você pode se confundir, tá? O que é a primeira ordem? É a unidade, ó. A segunda ordem é dezena, a terceira é centena e a quarta é unidade de milhar. Nunca se engane, nunca comece a contar o número da ordem por aqui. Tem sempre que começar a contar por aqui, ó, na unidade, tá bom? Então, qual o algarismo da quarta ordem? Nessa questão aqui, é o 9. A quarta ordem é igual a 9. Nessa questão, tá? Muito cuidado. Aqui na outra perguntava o seguinte: qual é o algarismo que representa a ordem das centenas? Bom, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Quem é que está aqui representando a centena? O número 6. Tá? O número 6. A outra questão aqui, a outra pergunta. Qual é o algarismo que representa a maior ordem? A maior ordem é a maior ordem das milhares, né? Aqui, ó. A quarta ordem. Então, o 9 representa a maior ordem. E quantas classes tem esse algarismo? Quantas classes tem esses algarismos? O que são classes numéricas? Para a gente entender quantas classes tem esse número aqui, nós vamos ter que fazer uma retomada lá atrás. Veja bem. O que são classes? Os números eles foram divididos em basicamente 4 classes, certo? A primeira classe, a segunda classe, a terceira classe e a quarta classe. Pronto. Esses números eles foram divididos dessa forma, tá? Primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe. Bom, os números pertencentes à primeira classe vai da primeira até a terceira ordem numérica. E eles compreendem
a classe das unidades simples, certo? Que são unidade, dezena e centena, certo? Quando você vai para a segunda classe, ele vai da quarta até a sexta classe. Até a sexta ordem, perdão, a sexta ordem. E nessa sexta ordem estão colocadas as unidades de milhar, as dezenas de milhar e as centenas de milhar, tá? Então, ela é colocada como a classe das milhares. A terceira classe, ela está na casa dos milhões. Ela vai da sétima classe, aliás, perdão, da sétima ordem, eu sempre quero falar classe, até a nona ordem, tá? E eles estão na classe dos milhões. Por quê? A ordem das unidades de milhão, a ordem da dezena de milhão e a ordem das centenas de milhão. Então, elas estão nas unidades de milhão, tá? E a quarta classe, tá? Que nós temos é a classe dos bilhões, tá? Ela vai da décima ordem, agora eu falei certo, até a 12ª ordem. E ela está na classe dos bilhões, tá? É infinitas as quantidades de classes, mas eu quero que vocês observem que elas pulam 3 ordens a cada vez. Ó, a primeira classe pulou 3 ordens, a segunda classe pulou 3 ordens, a terceira classe pulou 3 ordens, a quarta pulou 3 ordens e assim por diante, tá? Vamos recapitular aqui. O número era 9.678. E a pergunta era, quantas classes tem esse algarismo? Bora lá, 1, 2, 3, primeira classe. Então, a segunda classe está aqui dentro, ó. Tá? Então, ele tem 2 classes. Esse algarismo tem 2 classes. A classe das unidades simples e a classe das